Olha, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o governo é, de longe, o maior comprador do país. Estamos falando de bilhões e bilhões de reais todos os anos, gastos em tudo, desde a comida na escola das crianças até obras de infraestruturas gigantescas. E com tanto poder de compra vem uma responsabilidade enorme. Esse dinheiro pode ser uma alavanca para o desenvolvimento, mas também, claro, uma fonte de muita polêmica. Vamos mergulhar nisso. Então, a grande questão é essa, né? E a resposta, na maioria esmagadora das vezes, passa por um processo chamado licitação. São as compras públicas. É basicamente a regra do jogo que o poder público tem que seguir para contratar empresas e comprar produtos e serviços. É isso, na teoria, pelo menos, é para ser assim. Um conjunto de regras para garantir que o nosso dinheiro, o dinheiro público, vai ser usado de forma justa, transparente e eficiente. A ideia é sempre buscar a melhor proposta para a sociedade. Pelo menos é o que se espera. Só que na prática a coisa é bem mais complexa. E é aí que entra o debate, né? De um lado, as compras públicas podem abrir portas para irregularidades, para desperdício de dinheiro. Por outro lado, se bem utilizadas, elas têm um potencial gigantesco de transformar realidades, de impulsionar a economia. Vamos ver agora os dois lados dessa moeda. Para a gente entender bem essa controvérsia, nada melhor que um caso real. Vamos dar uma olhada no que aconteceu em Goiânia, num caso envolvendo a Comurg, que é a companhia de urbanização da cidade. Olha só esse número, R$ 1.440.000. Esse foi o valor total da renovação de um único contrato de serviços jurídicos por um período de 12 meses. É claro que um valor desses acendeu um alerta no Ministério Público. E aqui a gente começa a entender o porquê da polêmica. Era um contrato de R$ 120.000 por mês, renovado por mais um ano inteiro. E o detalhe mais importante, foi feito sem a concorrência de uma licitação. A empresa usou um mecanismo chamado inexigibilidade de licitação, que só pode acontecer em casos muito específicos. A questão é, será que esse era um desses casos? E aqui o impasse fica claro. De um lado, o Ministério Público de Goiás bateu o pé, dizendo que o contrato era irregular, que não tinha base legal para ser sem licitação. E mais, era desnecessário porque a Comurg já tinha seus próprios advogados e muito caro para a cidade. Do outro lado, a Comurg se defendeu. Disse que o contrato era legal sim e que tinha o aval do Tribunal de Contas, alegou que foi eficiente porque reduziu o número de processos e que, no fim das contas, saía até mais barato do que manter 14 funcionários que foram substituídos. Ok, esse caso de Goiânia mostra bem os desafios que existem, né? Mas a boa notícia é que tem muita gente em todo o Brasil pensando em como transformar esse cenário, em como fazer das compras públicas uma solução e não um problema. Vamos ver o que está sendo construído. Essa transformação toda se apoia em três grandes frentes de trabalho. A primeira é usar o poder de compra do governo para gerar impacto social e ambiental. A segunda é usar tecnologia de ponta para fiscalizar melhor os gastos. E a terceira, que é fundamental, é capacitar as pessoas que gerenciam esse dinheiro todo. Então, o primeiro pilar muda completamente a lógica da coisa. A ideia não é só comprar o produto mais barato e pronto. É entender que cada contrato público pode também ser uma ferramenta para promover sustentabilidade, inclusão e inovação. É o que defendem iniciativas como a Declaração de Belém, do Ministério da Gestão. Tá, mas como é que isso acontece de verdade na prática? Uma das ferramentas que estão surgindo é a plataforma Contrata Mais Brasil. Pensa nela como uma ponte criada para simplificar a vida de microempreendedores e produtores locais que querem vender para o governo. E olha, os números já são bem expressivos e mostram que a ideia tem potencial. Já são mais de 1.300 órgãos públicos e quase 10 mil empreendedores usando a plataforma. Isso tudo já movimentou mais de 17 milhões de reais. Dinheiro público que, em vez de ir para uma grande empresa de fora, acaba circulando ali mesmo, na economia local. E a coisa não para por aí. A plataforma está crescendo e se conectando com programas super importantes. Por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, onde o governo compra direto da agricultura familiar. E também o PDDE, que permite que escolas contratem pequenos serviços da comunidade para sua manutenção. Bom, criar essas oportunidades é uma parte fundamental da história. Mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Com esse volume gigantesco de contratos acontecendo pelo Brasil inteiro, o tempo todo, como é que se consegue fiscalizar se tudo está sendo feito do jeito certo? É aí que entra o segundo pilar dessa inovação. Para lidar com essa escala maluca de dados, não tem jeito. A resposta hoje em dia está na tecnologia, mais especificamente na inteligência artificial. Pensa assim,
Uma equipe de pesquisadores lá da Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com o Ministério Público, criou o Projeto CELS. A ferramenta funciona em 3 passos. Primeiro, ela junta uma montanha de dados públicos de várias fontes. Depois, a IA entra em ação, analisando milhões de contratos e procurando padrões estranhos, coisas que um ser humano jamais conseguiria ver. E por fim, ela gera alertas, tipo, olha aqui, promotor, tem algo suspeito nesse contrato, vale a pena investigar. Mas, claro, não adianta ter o melhor software do mundo se as pessoas que estão na ponta, operando o sistema, não sabem o que fazer. E esse é o terceiro pilar, o fator humano. A boa governança depende, acima de tudo, de gente bem preparada. É aqui que um órgão como o Tribunal de Contas da União entra em campo. Eles promovem eventos como o Diálogo Público, que é basicamente um grande treinamento para prefeitos, secretários e gestores municipais. Nesses encontros, eles aprendem sobre a nova lei de licitações, sobre como evitar os erros mais comuns e, claro, como prestar contas do dinheiro público de forma mais transparente. Certo, a gente viu o problema, as ferramentas que estão sendo criadas para resolver. Mas e na prática? O que acontece quando tudo isso funciona junto? Quando a inclusão, a tecnologia e a boa governança andam de mãos dadas? Um jeito ótimo de ver esse resultado é olhar para os vencedores de um prêmio muito legal, o Prêmio Sebrae Cidade Empreendedora. Olha só os exemplos do Pará. O município de Jacareacanga foi premiado justamente por usar as compras do governo para o desenvolvimento sustentável. Barcarena, por fortalecer os agricultores vocais para fornecer comida para a cidade. E por aí vai. Santa Isabel usou o poder de compra para criar uma rota turística e Canaã dos Carajás para implantar soluções de cidade inteligente. E essa fala do prefeito de Barcarena, o Renato Ogava, fecha a ideia com chave de ouro, né? Ele diz: precisamos criar oportunidades, incentivar e garantir que o crescimento chegue a todos, com iniciativas que promovam inclusão e geração de renda. É exatamente isso. Não é só gastar, é investir para que o desenvolvimento seja compartilhado. Então, o que a gente viu aqui foi uma jornada, certo? A gente saiu de um contrato polêmico numa cidade e chegou a um movimento nacional de inovação. Fica muito claro que está em curso uma grande transformação na forma como o Estado gasta o dinheiro público. E acho que a grande lição que fica é essa. As compras públicas estão deixando de ser vistas como uma mera despesa burocrática, um processo chato que precisa ser cumprido. Elas estão se tornando o que sempre deveriam ter sido. Um dos instrumentos mais poderosos que o Estado tem para moldar a economia e a sociedade. Essa jornada de inovação está acontecendo com mais tecnologia, mais inclusão, mais educação. Mas a questão que fica, e que é um desafio constante, é a seguinte: como podemos garantir que essa nova visão se torne a regra e não a exceção em cada prefeitura, em cada canto do país? A resposta para isso é o que vai definir o nosso futuro.